forte é o nosso Deus. E eu quero então ler com os irmãos o trecho do apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Cristo, escreveu: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, se referindo aqui à perfeição na vida cristã. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque o Senhor, sendo nosso pastor, cuidando de nós em cada momento de nossa vida, agora nos traz aqui, Senhor, nesta noite, para podermos refletir acerca do que somos diante de Ti. Nós somos gratos ao Senhor, porque ao longo deste ano, o Senhor manifestou os decretos do Senhor, que foram escritos antes dos tempos eternos, em nossas vidas. E nós cremos, ó Deus, que cada detalhe de nossa vida foi devidamente escrito pelo Senhor, e assim, ó Deus, manifestado em nossa vida, no presente tempo, até o dia de hoje. Nós te agradecemos, Senhor, porque, embora sejamos tão frágeis, indignos, embora não tenhamos, ó Deus, condições de percebermos a beleza de Tua graça por nós mesmos, o Senhor se revela a nós, nos mínimos detalhes de nossa vida, dando-nos, ó Deus, com clareza, o propósito do Senhor para cada coração. E nós te agradecemos porque nesta noite o Senhor trouxe a este lugar exatamente aquelas pessoas que antes dos tempos eternos o Senhor havia decretado para que aqui estivessem. Louvado seja o teu nome, porque não estamos aqui por acaso, estamos aqui trazidos pelo decreto soberano do Senhor, que agora, ó Deus, se manifesta neste lugar, e por meio do qual nós te pedimos que o Senhor agora se digne aplicar aos nossos corações esta santa palavra do Senhor, para que todos nós, ó Deus, sejamos movidos pelo Espírito de Cristo nosso Senhor, e motivados, exortados a ouvirmos a Tua voz, a nos portarmos diante do Senhor varonilmente, para que possamos, ó Deus, como o apóstolo acabou de nos dizer, prosseguirmos para o alvo, para a soberana vocação do Senhor em Cristo Jesus. É em nome dele mesmo que nós oramos, pedindo que o Senhor, portanto, fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual é o seu projeto de vida? Esta é a pergunta mais comum no dia 31 de dezembro de todo ano. As pessoas se colocam a pensar acerca daquilo que elas fizeram ao longo da sua vida, ao longo do ano, e elas então começam a enumerar uma série de vantagens, de benefícios, de coisas boas, mas também relacionam os prejuízos, aquelas angústias, tristezas, os problemas que vieram sobre nós. É bom que façamos isto. A palavra de Deus nos ensina que devemos contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Contar os dias significa exatamente isto, refletir sobre aquilo que Deus tem feito em nós, por meio de nós e conosco. Pensar, meus amados irmãos, acerca destas coisas faz bem ao nosso coração.
E o apóstolo Paulo, portanto, nos leva, neste texto que lemos, a pensar um pouco sobre a nossa vida. Afinal de contas, quem nós somos e para que nós existimos? Qual a razão da nossa vida? Por que nós passamos por tudo o que passamos, sejam coisas boas ou coisas ruins? O que justifica a vida de alguém? E nós vemos, amados, que neste texto, Paulo então nos mostra algo surpreendente. Esta carta, que é considerada pela maioria dos comentaristas como a carta da alegria de Paulo, porque ele menciona várias vezes aqui momentos de alegria, de gratidão a Deus, pela vida destes irmãos que se reuniam na cidade de Filipos. Esta carta revela o coração do apóstolo Paulo e a alegria dele em ver ali em Filipos uma igreja que de fato era uma igreja fiel. Uma igreja que de fato se portava como igreja do Senhor, mesmo com todas aquelas perseguições, mesmo com todas as heresias que estavam penetrando nas igrejas, mesmo com os falsos mestres ensinando o que era contrário à palavra do Senhor. O apóstolo diz que esses irmãos eram irmãos fiéis, irmãos verdadeiramente comprados pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos que verdadeiramente amavam o Evangelho a tal ponto de se importarem com o apóstolo, porque ele estava preso, muito possivelmente passaria pela morte, e eles estavam ali pensando: o que vamos fazer se Paulo morrer, se Paulo nos deixar? O que vai acontecer conosco? Nós vamos perder o nosso líder. Mas Paulo então os aconselha e os consola, dizendo: continuem, irmãos, continuem fazendo o que vocês fazem de melhor, que é pregar o Evangelho de Cristo e viverem uma vida consagrada a Deus. Saibam que vocês são testemunhas do meu Evangelho. Portanto, não se importem se as pessoas estejam, quem sabe, me lançando em cadeias, ou mesmo lançando alguns de vocês nas prisões, nas cadeias. Se vocês estão sendo perseguidos por causa da justiça, não se importem com isto. Cristo continua sendo pregado, e é isto que importa. E então o apóstolo Paulo diz: porque eu estou certo de que isto, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. Porque eu tenho no coração uma ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a ousadia, como sempre, até agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo conhecia, meus irmãos, as agruras da perseguição, mas ainda assim ele disse: irmãos, vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, se eu for vê-los, ou mesmo estando longe de vocês, vocês possam ouvir o testemunho do Evangelho, e que eu possa também ouvir de vocês que vocês estão firmados num só espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O apóstolo, portanto, estava encorajando esses irmãos a perseguirem a vida cristã autêntica, genuína, para viverem, irmãos, um evangelho verdadeiro, não um evangelho nominal, falso, um evangelho inventado pelas pessoas, mas o verdadeiro evangelho de Cristo. E neste capítulo 3 ele diz a estes irmãos que eles deveriam ter muito cuidado, porque estavam surgindo por ali falsos mestres que estavam tentando exatamente manchar o Evangelho de Cristo Jesus. No versículo 2 do texto que lemos, do capítulo 3, ele diz: cuidado com os cães. Quem são esses cães? Os maus obreiros, os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que ensinam a palavra de Deus contrariamente ao verdadeiro Evangelho. Paulo está dizendo: fujam destas pessoas, porque eles querem impor sobre vocês aquilo que o Evangelho não impõe. Eles querem exigir de vocês
renúncias que o evangelho verdadeiro não exige. Eles querem que vocês tenham um evangelho mecânico, forçado, algo muito mais ligado às seitas e às religiões humanas do que ao verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. E é por isso que nos versículos anteriores ao texto que lemos, ele diz então que o que importa para nós, meus amados irmãos, não é o nosso currículo religioso. Ele mesmo diz sobre ele: olha, se eu quisesse falar bem de mim mesmo, eu teria um currículo invejável, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, que era o partido político mais gravoso do judaísmo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas Paulo então diz: contudo, amados irmãos, estas coisas que para mim era lucro, que talvez para muitos de vocês seja lucro, afirmar currículo religioso, estas coisas eu considerei como perda por causa de Cristo Jesus. Eu abandonei a velha religião, abandonei a forma de religião que era muito mais ligada às cerimônias e às sombras. Eu abandonei esta forma religiosa que tinha muito mais a ver com aparências, com imagens, e eu me voltei para um tipo de religião que é constituída pela fé somente. Não uma religião de coisas que eu vejo, mas uma religião que está no meu coração. Não uma religião que precisa ter uma marca no corpo, como a circuncisão, ou quem sabe ter algum tipo de mecanismo ascético, como um tipo de dieta específica, ou mesmo regras religiosas, como guardar dias santos da lei. Não é esta religião que salva. A religião que salva é aquela que traz uma verdadeira intimidade do conhecimento de Cristo. E por isso mesmo Paulo diz: deveras considero todas estas coisas anteriores, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como nada, como refúgio para ganhar a Cristo. E o grande objetivo do apóstolo é posto no versículo 9, quando ele diz: o que importa mesmo, irmãos, é que nós sejamos achados em Cristo, achados nele, sem justiça própria. Nós não queremos chegar diante de Deus com as nossas próprias marcas, com a nossa própria justiça, com o nosso próprio mérito, porque estas coisas procedem de lei e elas são absolutamente inúteis na relação com Deus. A relação com Deus em Cristo é uma relação, diz Paulo no versículo 9, mediante a fé, de uma justiça que não procede da lei, mas uma justiça que procede da fé. Ou seja, é um relacionamento íntimo, profundo, sublime, esteticamente belo, que leva uma pessoa, versículo 10, a conhecer Jesus Cristo profundamente, a conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo, aquele que não pôde ser contido na sepultura, aquele que venceu a morte, aquele que venceu Satanás, aquele que pagou o preço de todos os pecados dos seus eleitos, para que estes pudessem também receber nele a ressurreição para a vida eterna. É este Jesus que nós precisamos anunciar. É este Jesus em quem nós precisamos crer. É a partir do momento em que nós nos tornamos comunhão com os seus sofrimentos, quando nós entendemos a morte de Cristo na cruz, o derramamento do sangue, a entrega do seu corpo, é quando nós entendemos o que isso significa, que o verdadeiro evangelho entra no nosso coração. Não são as formas antigas da lei, não são as maneiras regimentais ou cerimoniais da antiga religião, mas é uma religião do coração. Não é uma circuncisão da carne,
mas é a circuncisão do coração. O que nós precisamos cortar não são as nossas mãos, não são os nossos pés, não precisamos arrancar os nossos olhos, mas o que nós precisamos de fato é que Cristo arranque do centro de nossa alma aquilo que é o nosso ídolo e se coloque no lugar como sendo o único Deus, o Senhor das nossas vidas. Portanto, queridos irmãos, Paulo está dizendo para estes irmãos de Filipos que eles deveriam lutar com todas as suas forças contra esta religiosidade falsa, mecânica, contra esta aparência de religião, contra este evangelicalismo vazio, contra esta pregação do evangelho que não traz conteúdo verdadeiro, contra esse tipo de religiosidade que é muito comum nos nossos dias, inclusive, que é um tipo de religiosidade que exige da pessoa uma contrapartida, como se ela pudesse oferecer alguma coisa a Deus para ser salva. O apóstolo Paulo está dizendo que a única forma de nós alcançarmos a verdadeira graça de Cristo é nos repousarmos nele, na confiança nele, no poder da sua ressurreição, crermos que um dia ele foi à cruz, pagou pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele intercede por nós, o seu povo. Crendo nestas coisas, amados irmãos, nós caminhamos rumo à perfeição, caminhamos rumo à maturidade da fé. Crendo nestas coisas e praticando este evangelho e não outro, é que nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Portanto, você nunca crescerá na sua vida cristã se você ainda estiver apoiado na sua própria justiça. Você jamais dará um passo na sua vida cristã, um passo de maturidade, se você achar que pode oferecer a Deus algum tipo de vantagem própria para ser salvo. O próprio apóstolo Paulo, queridos irmãos, nos diz no versículo 12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele mesmo, Paulo, este homem tão especial, que há poucos minutos nos informou que era alguém de suma importância dentro do contexto religioso judaico, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, conhecedor da lei. Paulo está dizendo, irmãos, eu não alcancei. Ora, com isso ele quer dizer, portanto, que não são as nossas próprias forças e os nossos recursos que nos fazem crescer em Cristo, mas o que nos faz crescer em Cristo, irmãos, é o preenchimento diário da graça de Deus conosco. Há muitas pessoas que pensam que a graça de Cristo em nós é apenas para salvação. Nós pregamos muito sobre a graça para a salvação, mas nós nos esquecemos que a graça, ela não é apenas para a salvação. A graça permanece sobre a vida do crente, não apenas no momento em que ele é recebido pelo Senhor, mas continuamente fortalecendo este crente, para que ele seja todos os dias municiado por este poder de Deus que opera em nossas vidas. Se vencemos os pecados, é pela graça. Se crescemos na fé, é pela graça. Se somos desafiados por meio das provações, é pela graça. Se as tentações vêm sobre nós e nós as vencemos, é pela graça. Se eu me torno mais maduro na fé, é graça. Se eu cresço no Evangelho, é graça. Tudo é graça, do início ao fim, meus amados irmãos. E é por isso que Paulo então diz que nós devemos prosseguir, não devemos parar, não devemos pensar que a conversão é o estágio final da nossa vida cristã. Não é só o fato de você ter mudado a sua vida um belo dia,
E agora ser membro de uma igreja, ou dizer-se evangélico, ou ainda dizer-se que crê em Deus, mas continuar numa vida medíocre, continuar numa vida infantil do ponto de vista espiritual. Não adianta você dizer que tem tantos anos de evangelho, de igreja, de membresia, não adianta nem mesmo você dizer que é pastor, se a sua vida não reflete a ampliação, a amplificação, o aumento da graça, porque o próprio apóstolo Paulo nos diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Portanto, significa que nós devemos buscar o crescimento, e é por isso que o apóstolo Paulo diz: prossigo para conquistar aquilo que também para o qual eu já fui conquistado por Cristo. Eu continuo caminhando, irmãos. A vida cristã, portanto, é uma caminhada contínua. Ela não pode parar. Quando nós olhamos, portanto, para 2024, nós devemos pensar o que fizemos, o que eu fiz para demonstrar que eu cresci na vida cristã, quais foram os passos que eu dei, quais as decisões tomei, para me tornar um crente melhor, para me tornar um crente mais próximo de Cristo, para me tornar um crente cujo testemunho seja elogiado pelas pessoas. Que palavras eu usei para exaltar o Senhor e o seu nome? Que tipo de relacionamentos eu criei para testemunhar nestes relacionamentos a graça de Cristo? Esta é a hora de nós avaliarmos a nossa vida, considerarmos o nosso passado, como diz o profeta Ageu: considerem o passado de vocês, vejam o que vocês fizeram. Mas, meus irmãos, muito embora nós devamos fazer esta reflexão, eu quero, portanto, trazer aqui para os irmãos esta instrução poderosa do apóstolo. Ele nos diz basicamente duas coisas, para que pela persistência, pelo foco, aliás, foco é uma palavra que tem sido muito utilizada hoje nos meios empresariais, inclusive, na dinâmica de uma psicologia empresarial, ter foco, você concentrar-se numa determinada tarefa, o hiperfoco, você está centrado ali naquela atividade, até que você possa concluí-la e entregá-la de maneira perfeita. O que fazer para termos foco na vida cristã? O que fazermos para não sermos tão ludibriados pelas vozes que nós ouvimos no dia a dia? O que fazer para, de fato, pensar sobre a nossa vida e tomar a decisão certa em 2025? Se você ainda não tomou a sua decisão em relação a Cristo, essa é a hora. E eu não quero apenas dizer isto como um pregador do Evangelho que amedronta você com relação à morte, com relação ao seu futuro, muito embora isto seja verdade, mas eu quero mesmo que você pense sobre o que é a sua vida, quantos minutos, quanto tempo da sua vida você tem desperdiçado, porque você tem usado a sua vida, de fato deteriorado a sua vida com coisas que são inúteis, coisas que não trarão para você nenhum tipo de satisfação espiritual e mesmo material. Quem sabe você esteja se concentrando nas coisas periféricas, mas esteja se corroendo por dentro, por ainda não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. Você continua, quem sabe, dando murros em pontas de faca, vendo o sangue escorrer pela sua mão ferida, machucada, mas sem a coragem de admitir que você não é nada diante de Deus. Paulo está escrevendo, irmãos, para que reflitamos sobre isso. Há pessoas que estão completamente deterioradas, mortas, fracassadas, pessoas doloridas, doentes, no corpo e na alma,
mas que ainda insistem em levar uma vida distante de Cristo, insistem ainda em concentrar suas atenções, o seu foco naquilo que é periférico. E esta foi uma advertência, inclusive, feita por Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, quando num discurso famoso no parlamento, ele disse: olha, nós precisamos nos concentrar, porque os nazistas estão crescendo, Hitler está se tornando cada vez mais poderoso, e se nós ficarmos ouvindo os cães que estão latindo ao nosso redor, e não focarmos naquilo que deve ser focado, nós não vamos vencer esta guerra. Esqueçam os cães que estão latindo e caminhem. Este exemplo é muito ilustrado nas Olimpíadas. Aqueles corredores, principalmente, que precisam vencer estas grandes provas, e eles se concentram de tal maneira que eles não olham 1 centímetro sequer para um lado ou para outro, mas eles estão focados. Aqueles ciclistas que focam ali no pedalar das suas bicicletas, ou aquele corredor no atletismo que mira a linha de chegada e não se importa com aqueles que estão em redor, mas ele mira o alvo. Ou aquele jogador de futebol que pega a bola e quer de fato decidir o jogo, e que dribla 1, dribla 2, vai até a porta do gol. Foco, precisão, frieza, objetivo. Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando: se você ficar se importando com os falsos mestres, se você ficar se importando com estas coisas que a velha religião produz, se você ficar levando a sério estas críticas que as pessoas fazem a respeito de Cristo e da igreja, olha, você não vai chegar ao seu destino, porque tudo isso são como cães que latem para tentar desviar a sua atenção. E meus irmãos, quantas distrações nós temos no nosso mundo contemporâneo, a começar pelas redes sociais, que são distrações já nelas próprias. Quantas vezes nós gastamos horas e horas e horas dos nossos dias apenas rolando a tela, para encher a nossa mente de informações completamente desconexas uma da outra. Você rola e lê sobre um acidente aéreo que matou 172 pessoas. Rola um pouquinho e vê que o rei Roberto Carlos xingou a sua parte da sua plateia no show e ameaçou parar o show. Rola mais um pouquinho e vê a enchente que aconteceu no Vale. Rola mais um pouquinho e vê um casal celebrando o nascimento do seu filho. Rola um pouquinho e vê um pregador anunciando a palavra de Deus. Notícias desconexas, de um mundo desconexo, de um mundo que não sabe para onde vai, que perdeu o foco. E nós, como povo de Deus, onde estamos? Para onde queremos ir? Qual é o nosso foco? O apóstolo está dizendo qual é o dele: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele alcançou? Não. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado ainda. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa eu faço. O que, Paulo? O que você faz? Você não alcançou ainda, o que você faz? Tá bom, 2 coisas. Primeiro, não vivo de passado. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Vocês conhecem pessoas que vivem de passado? Eu conheço várias. De gente que diz assim: no meu tempo, pastor, era assim, era assado, tinha aquilo, tinha isso, pá. Tá bom, meu irmão, e hoje? Ah, pastor, hoje não é mais não. Porque era assim, era assado, era de tal jeito. Tá, meu querido, mas e agora? O que nós vamos fazer agora? Ah, não sei, pastor, porque antes era assim, era assado, era de tal jeito. Não tem gente que vive assim? Vive de passado.
Tem gente que lembra de coisas lá de não sei quanto, e que aquilo era bom, porque naquela época era melhor. Irmãos, Paulo está dizendo, se nós continuarmos vivendo de passado, você não anda. Você não anda. Se você ficar parado, já dizia o filósofo brasileiro, camarão que dorme, a onda leva. Jacaré que fica parado, vira bolsa. Ora, se nós crentes também não prosseguirmos, não avançarmos, já era. Já era. Você vai morrer. Você não vai ter alegria. Você não vai ter vida. Você vai viver aquela personagem de um desenho antigo que dizia: ó vida, ó céus, ó azar, tudo errado. E tem pessoas que vivem assim. Os irmãos de Filipos estavam preocupados porque Paulo ia ser preso, e agora estavam assim: e agora? O que nós vamos fazer sem Paulo? O que nós vamos fazer sem Paulo? Paulo está falando: irmãos, só eu que estou preso, vocês não. Continuem. Ora, continuem. Eu estou preso aqui, ainda impossibilitado, mas vocês estão livres. Então, ao invés de ficar chorando a minha prisão, embora eu agradeça a vocês por isso, mas caminhem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Se nós ficarmos parados, esperando o mar abrir, reclamando porque o exército de Faraó está vindo, para onde nós vamos? Por isso que quando Moisés orou ao Senhor dizendo: e agora, Senhor? Deus disse a ele assim: o que eu falei para você? O Senhor falou para a gente marchar. Então, diga aos filhos de Israel que marchem. E o povo começou a andar, e o mar foi se abrindo. Nós não podemos ficar parados no passado. Não podemos, meus amados irmãos, nos estacionar na nossa vida cristã. Nós precisamos então nos esquecer destas coisas que para trás ficam. Obviamente, irmãos, não significa que ignorar os erros, as dificuldades, não significa também que nós não possamos refletir sobre estas coisas do passado. Aliás, eu mesmo citei para vocês o profeta Ageu, que diz: considerem o passado. Mas o que Paulo está combatendo aqui é aquela pessoa que vive no passado. Por exemplo, pessoas que cultivam mágoas uns dos outros há anos. Há pessoas, pasmem, há pessoas nas igrejas que não conversam umas com as outras há anos. Sabem por quê? Porque elas ainda não se esqueceram das coisas que para trás ficaram. Elas continuam vivendo no passado. No passado. Elas não conseguem se libertar desta prisão que é o passado. Elas não conseguem dar um passo, porque elas estão com aquela bola de chumbo presa ao seu tornozelo. E essa bola de chumbo, este peso, são todos aqueles pecados do passado que não foram vencidos pelo poder da graça do Evangelho. E você então vive uma vida arrastada. Vocês já viram crentes cansados? Eu já. Gente cansada. Gente que vem para a igreja louvar o Senhor como se estivesse indo para um cemitério velar uma pessoa, triste, abatida, moribunda. São pessoas que perderam a alegria, a vibração, irmãos. Perderam o júbilo da presença de Cristo, da glória de Deus.
E às vezes nós fazemos aqueles cultos arrastados, igrejas vazias. Chega na igreja, a igreja tem 15 pessoas e tem 30 anos que a igreja tem 15 pessoas. Caiu para 14 porque faleceu um, só para 16 porque nasceram 2, mas fica ali, nunca crescem. E pior, os pastores dizem assim: não, mas Deus não está preocupado com quantidade, Deus quer qualidade. Já ouviram essa frase, eu sei. Ou não? Já ouviram? Como é que você interpreta então a parábola do semeador? Em que Jesus diz que quando você joga a semente, ela multiplica 30, 60 e 100 por um. Jesus está ensinando o que ali? Quantidade ou qualidade? Quantidade, minha gente. A igreja precisa crescer. A 30, a 60, a 100 por um. Mas por que às vezes muitas igrejas não crescem? Porque ninguém tem paciência de entrar numa igreja como se estivesse entrando num necrotério. Não há vida estampada nos olhos. Existe sofrimento, morte, queixa, murmuração. As pessoas só reclamam, só criticam, falam mal umas das outras, expõem pecados dos outros. E aí chega um visitante na igreja animadaço em fazer parte do corpo, mas logo ele perde o ânimo, porque ele começa a ouvir coisas a respeito de alguém, a respeito do pastor, a respeito do presbítero, a respeito do zelador, a respeito da irmã do café, a respeito... E aí você fala: não é possível, lá fora estava melhor do que aqui. Lá fora é muito melhor do que aqui. O que eu vou fazer aqui? A pessoa vem à igreja querendo ouvir a palavra do evangelho, aí ela ouve uma autoajuda fajuta. Sermões que são discursos evangélicos que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então, é muito mais fácil ela ouvir outras pessoas. Augusto Cury é muito mais eficaz do que muitos desses pastores aí de autoajuda. Me arrisco a dizer que até Paulo Coelho é melhor do que muitos pastores por aí. Pelo menos ele assume quem é e fala do que lhe é próprio, o que infelizmente muitos pastores não fazem. Como ficar numa igreja assim? Estas pessoas pararam no passado, pessoas enferrujadas, mortas, que não têm vida, não têm expressão, não têm alegria, não conseguem perdoar o irmão, carregam a bola de chumbo nos pés, não conseguem vencer os seus desafios, os seus pecados, não conseguem mais se aconselhar mutuamente. Paulo está dizendo, irmãos, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Se você tem alguma coisa em 2024 que você precisa abandonar, esta é a hora. Deixe para trás as coisas que ficaram em 2024. Ah, pastor, mas fulano falou mal de mim. Perdoe, querido, perdoe, deixe para lá, deixe para trás. Ah, pastor, mas eu passei o ano inteiro com dificuldade de ler a Bíblia. Acabou o ano, comece agora um novo desafio. Ah, pastor, mas eu não consigo vencer esse pecado. Consegue, com a graça de Deus ao seu lado, com a ajuda da graça de Deus, você consegue. Persista, vença os desafios, planeje uma vida diferente, seja diferente. E Paulo, irmãos, fala uma segunda coisa aqui: não só esquecer do passado, mas também avançar para aquilo que está adiante. Repare, Paulo está dizendo que eu devo continuar a minha caminhada. Contudo, a palavra que ele utiliza aqui, avançar, é uma palavra muito própria
para dois contextos, tanto no contexto daqueles corredores, atletas daquela época. Paulo está escrevendo aqui para um público grego, que estava muito acostumado com as Olimpíadas, com as corridas, com os jogos. Então, falar de pessoas que avançam neste contexto é falar de gente que está focada em conquistar o prêmio, chegar no alvo, cruzar a linha de chegada. Significa então que não é um passo de cada vez, não é uma caminhada lenta, é um avanço. É o desejo de você sair da estagnação e correr para aquilo que de fato importa. Portanto, amados, o avanço, nas palavras de Paulo, significa buscar mais e precisamente esta intimidade com o Senhor, livrando-nos do peso dos nossos pecados, abraçando-nos a Cristo, desejando cada vez mais nos tornar íntimos do Senhor, corrigir os nossos erros, abandonar os nossos pecados. Se você até o dia de hoje tem cometido certos pecados, talvez você não seja uma pessoa frequente à igreja, sendo membro dela, assuma o compromisso diante de Deus, de dizer: olha, Senhor, eu quero, me ajude pela tua graça, para que eu seja mais frequente. Talvez você não seja um fiel dizimista, você vai dizer: Senhor, pela tua graça, me ajude a ser um fiel dizimista. Talvez você não seja um bom esposo, diga: Senhor, me ajude para que eu me torne um bom esposo. Talvez você não seja uma boa esposa, ore ao Senhor dizendo: Pai Santo, eu quero me tornar uma esposa melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero servir ao Senhor melhor. Talvez você toque aqui no nosso grupo, mas você talvez se estagnou. Melhore a sua performance, tente executar melhor os seus instrumentos, a sua voz. Você está louvando o Senhor. Os irmãos que ensinam, os professores, esmerem-se no fazê-lo, desejem de todo o coração se tornarem professores melhores, pregadores melhores. Se você trabalha na projeção, na mídia, no som, o ano de 2024 você aprendeu muitas coisas, mas ainda ficou alguma coisa para você aprender, porque sempre há o que aprender. Esforce-se, corra atrás. É isso, irmãos, avançar, não ficarmos estagnados numa vida mecânica, chata, num tipo de evangelicalismo pobre. Que sejamos dinâmicos, busquemos recursos, mudar de vida. E é isso que Paulo está dizendo: avancem para o que diante, coisas que estão à frente. Nunca volte, não retroceda. O escritor aos Hebreus diz que a grande marca dos cristãos daquela época é que eles não retrocediam. Paulo diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não voltamos, não retrocedemos, nós avançamos. O Senhor Jesus Cristo diz que a igreja ela é tão poderosa que ela avança sobre o inferno, de tal maneira que as portas do inferno não resistem ao avanço da igreja. Mas, meus irmãos, infelizmente, não é isto que nós temos visto em nossos dias. A igreja cada vez mais acuada, um evangelho cada vez mais empobrecido, igrejas pouco pujantes, igrejas que, como eu disse, muitas vezes mortas, adormecidas, pequeninas, que não visam um crescimento, não planejam nada, não tem uma metodologia, não tem nada. Como fazer
para crescer? Não há como, a não ser ouvindo o conselho da palavra de Deus, que é avançando para as coisas que estão diante de nós. E meus queridos, eu quero encerrar com aquilo que Paulo traz no versículo 14, quando ele diz que o prêmio e o alvo são a mesma coisa. Qual é o nosso alvo? Qual é o alvo da vida cristã? Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo diz que nós estamos sendo feitos à imagem de Cristo. Nós estamos sendo cristificados todos os dias. Ou seja, Deus está moldando a nossa vida para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas você deve fazer uma pergunta para você mesmo. Não pense em outras pessoas, não queira ser juiz. Só Deus é juiz. Pense em você. E pergunte para você mesmo: será que eu tenho avançado na minha vida cristã para me tornar mais parecido com Cristo? Como as pessoas me veem? Como as pessoas ouvem as minhas palavras? Como as pessoas veem os meus relacionamentos? São relacionamentos, palavras e atitudes que revelam Cristo, que mostram Cristo às pessoas? Será que elas podem dizer de nós: ali está um verdadeiro cristão? Irmãos, esta é uma pergunta dificílima, porque ela nos coloca diante de uma situação constrangedora, porque nós sabemos lá no fundo de nossa alma que somos pecadores e que precisamos urgentemente da graça de Deus, não apenas aquela graça que nos salvou do inferno, mas esta graça que nos capacita para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Então o apóstolo diz que se nós nos esquecermos das coisas passadas, dos pecados antigos, jogarmos fora estas coisas que nos prendem, se nós avançarmos para aquilo que está diante de nós, tendo Cristo como alvo, a nossa recompensa, o nosso prêmio, o nosso galardão, a coroa que aqueles atletas recebiam, e não apenas a coroa, eles recebiam alguns outros prêmios, como por exemplo, os primeiros lugares do teatro, lugares de destaque, eles recebiam uma certa quantidade de dinheiro, algumas dracmas ali, 500 dracmas que eles recebiam de prêmio. Não apenas estes prêmios materiais que os soldados e os atletas recebiam lá nesta época da Grécia, mas aqui Paulo diz que nós cristãos recebemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que significa isto? Vocação é chamado. Deus nos chama em Cristo para fazermos aquilo que Ele quer que façamos para honrar a Cristo. Portanto, o prêmio que nós recebemos é receber todos os dias um pouco mais de Cristo em nós. O Cristo que é soberano, o Cristo que é dono e Senhor de todas as coisas. Quando, portanto, você se esquece do passado, se volta para o alvo, caminha com esforço, corre em direção ao alvo, você receberá todos os dias uma porção a mais de Cristo em sua vida. Não há nada mágico nisso, é graça. Se você hoje disser: Senhor, perdoa-me pelos pecados que eu cometi em 2024, ajuda-me na minha falta de fé, na minha incredulidade, para que eu avance para aquilo que é o Senhor. Cristo, meus amados irmãos, ouvirá as nossas orações, levará as nossas orações ao Pai, e o Pai nos concederá o Espírito de Cristo,
para que nos fortaleça em sua graça, a fim de que conquistemos aquilo que nos foi conquistado por Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Nós não estamos sozinhos, nós podemos lutar, e nós vamos vencer, porque somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Portanto, irmãos queridos, glorifiquemos o nosso Pai que está nos céus, honremos o nosso Senhor, e que pela graça dele sejamos fortalecidos no seu poder. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, no nome de Jesus. Amém.